Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, por estarmos juntos desenvolvendo o assunto do nosso estudo, que é a questão da excelência, vivendo acima da mediocridade. Tá bom? E a semana passada a gente concluiu a terceira parte do volume 2 da nossa apostila, e hoje nós vamos entrar na última parte desse volume 2, que é o combate à mediocridade inclui uma resistência corajosa. Guarda essa expressão, resistência corajosa, ok? Porque nós estamos enfrentando o sistema do mundo e não é fácil você nadar contra a maré. E hoje nós vamos ver o estudo número 13, firme quando você está em inferioridade numérica, ok? Porque quando a gente está em menor quantidade, e a maioria está arrumando em outra direção, é muito fácil você sucumbir por causa do medo e tudo mais. Nós vamos estar fazendo essas considerações aqui. E agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, e que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu entendimento, abrindo a tua visão para entender essas questões de um cristianismo autêntico. Ok? Muito bem. Primeiramente, qual que é a rotina da vida? A acomodação, conformismo. É você entrar na forma do mundo. Isso se chama conformismo, ou seja, eu entro na forma do sistema do mundo. Por quê? É muito complicado você ficar sozinho, nadar contra a maré, receber crítica, ser discriminado e tudo mais. Então, por uma questão de sobrevivência, você prefere entrar na forma do mundo e seguir a manada. Essa é a reação natural de qualquer pessoa. Não é novidade. Todos nós temos atitudes semelhantes. Por causa do medo, da insegurança, você prefere se dar bem com o sistema para você não ser incomodado. Mas eu digo uma coisa para você com toda sinceridade, com toda franqueza. É impossível agradar o diabo. Ele se levanta contra você. Não tem jeito. De qualquer maneira, ele se levanta contra. Jesus disse que o diabo, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem outro objetivo. Então, é uma ilusão você achar que pode negociar uma sobrevivência mais normal, mais pacífica, negociando com o mundo. Não tem solução essa questão, porque é uma guerra espiritual. Você pode conseguir algum resultado precário de curto prazo, mas logo em seguida ele te derruba com o objetivo de destruir a tua vida. É sempre assim o modus operandi do inimigo, e ele não muda. E agora que nós estamos caminhando para o fim da era da igreja, essa coisa se torna mais intensa. É uma guerra mais intensa. E nós temos que tomar cuidado com esse espírito de engano que é tão comum. Seguir a manada por uma questão de sobrevivência. Tá bom? E para nadar contra a corrente é preciso coragem, uma resistência corajosa.
Porque nadar contra a maré exige resistência, um esforço tremendo da nossa parte para manter o padrão celestial na nossa vida. É uma luta. E a luta não é apenas contra aquilo que é externo, é principalmente contra a nossa alma, a velha natureza, a carne que está ali presente, pressionando o tempo todo. A guerra não começa lá fora, a guerra começa dentro e vai para fora. A gente tem que ter clareza de entendimento a esse respeito, ok? E, querendo ou não, é um fato, nós somos uma minoria, não é? O Brasil tem quantos habitantes? Mais de 200 milhões de pessoas aqui na nossa nação. Quantos são verdadeiramente evangélicos? Porque não adianta só o rótulo, só aquela aparência, isso não, mas verdadeiramente. Quantos por cento da população? 10%? Ou menos? Não sei, né? Mas não importa. Mesmo sendo minoria, nós fazemos a diferença. E Jesus disse, a porta do mundo, a porta do sistema do mundo é uma porta larga e cabe tudo quanto é tipo de coisa. Mas a porta do reino de Deus, ela é estreita e o caminho é apertado. Jesus foi muito claro, muito explícito, falando dessas coisas. E isso vai exigir da nossa parte uma coragem fora do comum. Lutando pela nossa fé, pela fé do cristianismo, pela fé do Evangelho. É uma luta. E nós temos que insistir em manter a nossa posição. É muito fácil cair, é muito fácil se desviar, é muito fácil retroceder. Mas manter a posição exige uma resistência corajosa. Ok? E aqui nós vamos desenvolver uma análise tentando entender essa questão da conformidade, baseado ali no texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Veja bem, nós temos que apresentar a nossa vida como sacrifício vivo no altar de Deus. Sacrifício vivo significa que você vai ter que negar-se a si mesmo. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o que Jesus coloca como desafio para nós. E negar-se a si mesmo é essa luta interna contra essa ingerência indevida da carne, da nossa alma que está desalinhada, desestruturada, e ela precisa ser santificada, trabalhando o nosso caráter, trabalhando a qualidade do nosso coração, para que a gente possa exercer uma influência, deixar um legado na terra, no tempo que nós estamos aqui. Para ser igual ao mundo, você não vai exercer influência nenhuma. Para exercer uma influência que tenha implicações com a eternidade, você precisa ser uma nova criação. É essa influência que Deus espera da nossa parte. Empoderados pelo Espírito Santo, alimentados, renovados com a palavra de Deus, exercendo a nossa fé o tempo todo. E a resistência da nossa alma está na mente. A nossa maneira de pensar, essa estrutura de entendimento, porque não é só uma questão de pensamento, mas de imaginação e de raciocínio, está tudo envolvido.
Você consegue raciocinar sem pensamentos? Você consegue imaginar, sonhar, projetar sem pensamentos? Deus nos criou assim. Então está tudo envolvido. E essa estrutura que a gente herda da tradição familiar, da cultura do mundo, da cultura dos sentidos que dominam o nosso corpo físico, nós temos que ter uma luta intensa contra essas coisas naturais, para que as coisas espirituais prevaleçam na nossa vida. E a coisa mais difícil de acontecer na vida de alguém é mexer na estrutura de entendimento dela. Só o Espírito Santo trabalhando de forma pessoal, de forma experimental, te levando por um caminho de relacionamento com o Senhor, com a palavra de Deus, porque a palavra é espada de dois gumes, a palavra é água que purifica, a palavra é o material que o Espírito Santo usa para edificar a minha fé, para levantar um cristianismo autêntico na minha vida. Ok? E essa é a luta que o Espírito Santo tem comigo. E esse conhecimento, que envolve um relacionamento pessoal, experimental com o Senhor, não tem como ser uma coisa apenas intelectual. Ela precisa entrar por um caminho de experiência, para que você possa entender a perfeita, santa, agradável vontade de Deus e esteja convencido de obedecer a Deus em primeiro lugar. Aí acaba se tornando uma experiência na tua vida, e essas experiências enraizadas dentro de mim, nenhuma circunstância pode derrubar, nenhum demônio pode cancelar. Por isso que muleta, coisas superficiais, coisas que não têm raiz, elas não permanecem. Elas não permanecem, porque vem a luta, vem a prova, vem a dificuldade, vem o desafio e você acaba caindo. Mas quando você tem uma vida com Deus, qual o demônio que vai cancelar isso? Nenhum. Ok? E é disso que nós estamos falando, tratando dessa resistência corajosa. Ok? Isso é muito importante e nós temos que prestar atenção nessas coisas. E Paulo, ele pede encarecidamente para que a gente tome essa atitude, uma atitude de se render a Cristo. É uma rendição, é uma consagração. E aqui está a chave da transformação, da mudança, metanoia, não é? Mas sem uma atitude de humildade e de quebrantamento e de arrependimento, como que o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida? Aí vem a resistência da carne, que é o meu ego, a minha arrogância, a minha soberba, o meu achismo, as minhas preferências. E aí você acaba resistindo ao trabalho do Espírito Santo. Então, esse tipo de postura não ajuda o trabalho do Espírito Santo. E quanto mais você insiste nessa resistência carnal à obra do Espírito, mais cauterizada vai ficando a tua mente, o teu coração. Aí você vai perdendo a sensibilidade ao mover do Espírito. E olha, esse caminho é um caminho de morte. E a gente tem que sair dele. Rapidamente. A gente tem que reagir com toda a força do nosso coração. E eu não posso me acomodar na luta e afrouxar a minha vigilância.
Porque quando a Bíblia fala de vigilância, a Bíblia fala de vigilância contra mim. É a minha alma, eu tenho que botar a vigilância sobre ela, mortificando os desejos carnais do meu coração, para que Deus possa trabalhar a pureza, a qualidade do meu coração. Tá bom? E isso é um sacrifício, né? Porque você vai ter que se render a Cristo. Vai entregar tudo que você tem, né? Para que Ele possa trazer renovação e transformação na sua vida. O cristianismo autêntico não anda pelos sentidos. O cristianismo autêntico anda pelo mover da unção do Espírito Santo em meu coração. É diferente, é algo espiritual. A gente sai dessa esfera terrena e vai para um outro nível. É o nível onde o Espírito Santo opera, o nível da fé, o nível das coisas espirituais, o nível da revelação que vem do céu, o nível do milagre, daquilo que é sobrenatural, da sabedoria que vem do próprio Deus. Então isso vai exigir um alinhamento, e alinhamento exige e impõe renúncia. E é aqui que a gente esperneia, porque a gente não quer estabelecer esse tipo de postura, que é a renúncia do meu ego, dos meus interesses, das minhas preferências, dos meus desejos. É aqui que a gente tem que morrer para nós mesmos e entrar no poder da sua ressurreição, vivendo pela fé, vivendo em função do céu, vivendo em função das coisas espirituais. E essa resistência, ela às vezes pode ser assim confortável, vamos dizer assim, no ambiente da igreja, que é um ambiente mais ou menos controlado. Mas e lá na rua? E lá no trabalho? E lá no trânsito? Quando você é provado, quando você é tentado, quando você é desafiado, como é que fica? Porque um cristianismo bonito, organizado, só aqui na igreja, não funciona. O meu cristianismo, ele está em todo lugar. Por isso que nas nossas apostilas, a gente traz o seguinte título: discípulo por inteiro, a pessoa que Deus usa, compromisso como estilo de vida por inteiro, em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação, vivendo para o louvor da glória do Senhor que nos resgatou. Então, é em todo tempo, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia, em qualquer área da minha vida, uma vida de rendição ao Senhor. Esse é o desafio da maturidade de um homem, de uma mulher espiritual nas mãos do Senhor. Ok? E essa guerra, ela é intensa e muitas vezes ela é subliminar, sutil. O inimigo não vem com coisas assim muito visíveis, aonde eu possa exercer a minha crítica e a minha reação. Não, ele vem de forma dissimulada, enganosa. Uma coisa que me leva a ter um padrão de comportamento sem que eu perceba. A corrente vai me levando gradativamente, gradualmente. Quando vê, você já está lá no meio da correnteza. Começa de pouco, devagar, mas vai ganhando velocidade e intensidade. E o processo de cauterização vai aumentando.
se eu não estabeleço uma reação imediata contra isso. Aquela história do sapo que você coloca na panela com água e depois coloca a panela no fogo. O sapo não percebe que a água está esquentando. E se deixar, ele morre cozido. Então a gente tem que tomar cuidado com a estratégia do inimigo, com a maneira como Satanás trabalha o engano na nossa vida. Tá bom? Então essa conformidade é aquela coisa de você entrar na forma do mundo, por uma questão de sobrevivência, de se dar bem nessa vida, de não ser importunado, de conseguir um emprego, de conseguir um casamento, enfim. Você acaba se amoldando ao sistema. E nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo com uma missão, com um propósito, mas nós não somos do mundo. Agora tem um padrão, é o padrão de Deus, é o padrão do céu na minha vida. E não importa o preço que isso vai custar na minha vida. Não importa. Ok? Porque senão eu vou começar a fazer conta e vou acabar desistindo. Não, é pela fé. Eu me apego naquilo e não cedo, não saio da minha posição. Ok? O que o mundo oferece para nós nessa questão da conformidade? Dinheiro, posses, prestígio, poder e prazer. Parece que isso arrasta as pessoas. E você acaba caindo na prisão, na armadilha do inimigo. E muitas vezes você se engana achando que é feliz, quando na verdade você é um presidiário. Não é? Liberdade nunca vai ter relação com o sistema do mundo. Muito pelo contrário, liberdade significa ser livre do sistema do mundo, do sistema terreno, carnal, materialista, sensual, que domina as pessoas. Agora é a questão de um caráter moldado na palavra, trabalhado pelo Espírito, levantado para a glória de Deus. É outra pegada. É outra pegada. E isso exige resistência, coragem e determinação da nossa parte. E olha, as más companhias corrompem. Nós não podemos viver fora de relacionamentos, mas cuidado com os relacionamentos. Você tem que estabelecer prioridades e objetivos nos relacionamentos, senão você se perde. Porque a má influência, ela sempre predomina na ausência de um contrapeso. O contrapeso é o que Deus planta no meu coração para resistir a essa influência subliminar, sutil, ardilosa do inferno na minha vida, usando pessoas, usando relacionamentos, usando circunstâncias e tudo mais. Eu não posso evitar de estar no mundo, mas eu não posso seguir o curso do mundo. A gente precisa ter maturidade para trabalhar esse comportamento na nossa vida. Tá ok? E a gente aprende por experiência. Essa é a pedagogia do Espírito Santo. Não é apenas a questão de ler um livro, de participar de uma conferência, não. Isso pode ajudar e ajuda. Mas se você não tem experiência com Deus pessoal, como é que você vai perseverar na fé? Uma hora, livro nenhum vai te ajudar, vai chegar uma hora que vai complicar. E aí? O que está enraizado dentro de você para resistir no dia mau?
na hora da tentação, na hora da provação? É o teu conhecimento pessoal, relacional com o Senhor, com a palavra de Deus. É nessa hora que você se posiciona. Mas se você não tem essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor, com a palavra, o que vai garantir a tua posição numa hora difícil? Você vai acabar amarelando. É isso que tem acontecido ao longo da história do homem. E os grandes heróis da fé, listados lá em Hebreus capítulo 11, mostram pessoas que se apegaram à revelação de Deus, porque são coisas espirituais, e não abriram mão das revelações que vêm do próprio Deus, como se aquilo fosse uma questão de vida ou morte, porque senão você vai seguir o padrão do mundo, pela influência que vem da sociedade. Eles estão fazendo isso, então eu também vou fazer. Eles pensam assim, então eu também vou pensar assim. Não, não é assim. Nós fomos chamados para fazer diferença. Agora, eu entendo que essa questão de fazer diferença envolve estratégia, claro, inteligência, principalmente como abordar pessoas. Mas aqui eu estou falando de pessoas me arrastando para o sistema do mundo e sem que eu não tenha nenhuma reação. Por falta de entendimento, por falta de rendição, de consagração ao Senhor, você vai se entregando. E o diabo vai entrando. Ele não bate na porta. Ele entra e vai dominando áreas da tua vida e vai te escravizando. E é uma luta, e essa luta vai permanecer até o arrebatamento, quando o Senhor vai recolher a igreja. Enquanto nós não recebermos o nosso corpo glorificado, é essa luta o tempo todo. E se eu me afasto da palavra, eu começo a perder a conexão. E aí a coisa fica perigosa na minha vida. Como é que eu posso guardar os mandamentos de Deus? Que é o que a Bíblia coloca, o apóstolo João trabalha muito essa questão. Guardar os mandamentos do Senhor. Eu tenho que viver com a palavra. Se eu deixo a palavra na gaveta, eu vou começar a reparar no que o mundo está oferecendo. Não. É a palavra que produz, que traz resistência de entendimento na minha vida, porque esse é o material que o Espírito Santo usa, senão você vai seguir o que está rolando. E aí vem aquela maneira comum que a gente ouve, o que tem? Todo mundo está fazendo, o que tem? O que tem? Isso é um espírito de engano, de morte na nossa vida. Ok? Nós temos que tomar cuidado. Isso aconteceu com aquela geração que saiu lá do Egito. Os pais ficaram pelo deserto, mas aqueles que tinham menos de 20 anos entraram na terra de Canaã, a segunda, terceira geração. E Moisés, ali nas margens do Rio Jordão, chamou essa geração e trouxe uma advertência: olha, não se esqueçam do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, porque Ele é um Deus zeloso, que visita o pecado. E o que aconteceu com aquela geração quando eles entraram na terra prometida e começaram a se esquecer da palavra de Deus e observar o comportamento daquelas nações cananeias que estavam ali? Começaram a seguir o exemplo deles. Bom, aí o pecado entra e o juízo vem. Quer dizer, nós já sabemos qual é o padrão que Deus tem.
E nós não podemos nos iludir achando que não vai acontecer nada, que nós estamos na era da graça, que Deus é amor e que não vai ter problema. Não é bem assim, não. Deus é santo, Deus é justo e Ele é juiz. E o julgamento de Deus na nossa vida é para a correção, é para a disciplina, porque a própria palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz: a tristeza segundo Deus é para arrependimento, porque sem arrependimento eu vou direto para o precipício. E Deus me ama e Ele não quer isso na minha vida, mas Ele respeita o meu livre-arbítrio. Mas há um tempo até que, e esse até que eu não sei, só Deus sabe. Então eu tenho que ter temor de Deus no tempo da minha peregrinação. Não posso se esquecer do meu Deus, não posso me esquecer da palavra de Deus, porque senão eu perco o rumo e o prumo. E aí uma expectativa de julgamento aparece bem diante de mim. Ok? E construir uma vida de relacionamento com Deus tem preço. E essas novas gerações parece que não estão entendendo isso. Os heróis da fé pagaram um preço para conhecer a Deus e andar com Ele. Não foi assim de mão beijada, não caiu do céu, não. Foi uma luta, buscando Deus em todas as circunstâncias. Mas essas gerações mais novas, que entraram na bênção por causa da vida dos pais e do testemunho dos pais e das orações dos pais, eles estão debaixo de um guarda-chuva, mas o guarda-chuva é curto, não vai durar para sempre. Aquela nova geração vai ter que aprender a andar com Deus e conhecer o Deus da Bíblia, porque uma hora o guarda-chuva ele deixa de existir. Porque a fé é uma questão pessoal, andar com Deus é uma questão pessoal. E essa nova geração tem que entrar por esse caminho. Não existe alternativa, plano B. Nós temos que conhecer a Deus pessoalmente. E essa geração nova, parece que eles têm dificuldade em pagar o preço de uma vida com Deus. E isso é um desastre, isso traz insegurança e isso é um perigo na vida dessa geração. Por isso que o avivamento, quando vem, dura pouco, porque quando aquela geração pioneira que foi à luta, quando ela passa, quando ela envelhece e vem uma nova geração, se essa nova geração não entrou nessa pegada de pagar o preço, aquele avivamento se perde. E aí, Deus vai ter que começar tudo de novo. Não é? E não existe almoço grátis na vida. E na vida espiritual também não tem almoço grátis. Você pode viver de carona na bênção de um pai, de uma mãe, de um intercessor, de um pastor, mas isso não vai durar para sempre. Uma hora Deus vai requerer que você mesmo tenha um relacionamento com Ele. E aí vem a disciplina, aí vem o julgamento, que é para correção. Ok? Então nós temos que entender essas coisas para não entrar por um caminho de engano que não vai nos ajudar. Então nós não devemos se esquecer de Deus. Aqueles que tiveram experiência com Deus não podem se esquecer daquilo que Deus fez, daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele pode fazer. E essa nova geração que ainda não tem uma experiência pessoal, profunda, íntima com Deus, está na hora de virar essa página e entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, mas é um caminho de bênção. É uma atitude, é uma escolha, é uma decisão
e isso exige da nossa parte coragem. Por aqui nós encerramos a nossa reflexão de hoje, que o Espírito Santo esteja trazendo entendimento nessas questões espirituais, são desafiadoras para nós, para mim, para você, para qualquer pessoa, ok? Em espírito de oração, medite nessas coisas, busque o Senhor, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração e trazer entendimento, maturidade ao teu coração. Que você tenha uma ótima semana, uma semana desafiadora, meditando nessas coisas, praticando, botando em prática isso que nós temos falado aqui, e que você seja uma pessoa ricamente abençoada e usada por Deus. E eu espero você a semana que vem. Um grande abraço.